Oi, gente, tô de volta. Tudo bem? Gente, tô legal, não se preocupem. Já soube que vocês ficaram um pouquinho preocupados porque eu estava doente. Não foi Covid, não, foi coluna, coisa de gente velha, né? Eu fiquei o domingo todo muito tempo em pé, porque eu estava ajudando uns amigos numa campanha eleitoral, fiquei de fiscal numa escola. E aí passei todo o domingo em pé, não percebi que eu estava judiando um pouquinho da minha coluna, que eu não tenho mais esta condição, né? E aí quando foi ontem, eu estava boa para dar uma aula de matemática, pessoal. Sabe por quê? A gente podia ter revisto a questão dos ângulos. Lembra do ângulo reto, assim, né? O ângulo maior que o reto e o ângulo menor que o reto? Então, a minha coluna estava mais ou menos dessa forma. Deu uma deitadinha assim, ó, e a tia ficou em ângulo. Gente, é uma coisa bem feia de se ver. A pessoa deu uma travada e doía bastante. Aí eu conversei com a diretora sobre ter que ficar sentada, né, diante da câmera e tal, e que seria um pouco difícil para mim ontem, mas tá tudo certo, tudo beleza. Hoje eu tô bonitão, bonitinha. Até parece, né, gente? Até parece. Queria dizer para vocês o seguinte, que eu gravei 2 vídeos, né, um de história e um de português. E o de história subiu sem problema nenhum, mas o de português ainda tá lá no YouTube desde ontem à noite. Ele ainda tá, ainda diz ali, ainda informa que ele está subindo, né, que ainda não foi feito ainda todo o upload dele. Então eu desisti dele, vim aqui, vou gravar de novo o que eu gravei ontem, tá? E já derrubei aquele lá, porque ele não vai, acho que não vai dar certo mais. Bem, nós estamos, ó, o que eu tinha no vídeo era isso aqui, da aula de ontem, página 37 do livro volume 1, nosso livrinho de português volume 1, que é um conteúdo que tinha ficado para trás, que a gente não tinha visto, tá? Então, esse conteúdo aqui da página 37, ele fala sobre diagrama e mostra para nós um diagrama que tem aqui, ó, tá? Então, isso aqui se parece um pouco com o infográfico que a gente já viu várias vezes. Mas no infográfico a gente tem, além dos pequenos textos e das informações, a gente tem imagens, gravuras, fotografias e tal. O diagrama não. O diagrama ele tem só palavras, às vezes um pequeno textinho, nesse caso tem, mas às vezes pode ser só uma palavrinha mesmo. Então, o que, que a gente pode entender como sendo um diagrama? O diagrama é um resumo daquilo que tem para ser dito, bem específico, deixando tudo muito claro, mas fazendo um esqueminha. Então, vamos ver, por exemplo, a mãe vai fazer uma comida, tá? Um bolo. E aí ela tem uma receita para fazer esse bolo. Se a gente fosse escrever um texto com essa receita, teríamos que começar assim, dizendo que, boa tarde, senhora, por favor, vá até a geladeira, pegue leite, ovos, abra seu armário, pegue sua farinha, seu fermento, açúcar, a senhora vai precisar também de um pouco de margarina, e daí dá um pontinho e continua. Então agora, senhora, por favor, quebre os ovos, separe as gemas das claras, bata somente as claras. Enquanto isso, reserve. Olha só o texto. E a mãe, coitada, perdida ali, lendo aquilo tudo para poder fazer um bolinho. E, em vez disso, a receita vem em forma de esquema, de diagrama, né? Ela vem assim, ó, ingredientes, né? Aí vem uma listinha, quais são os ingredientes que vão ser usados. Aí depois, modo de fazer. Aí vem em tópicos, o que, que vai ser feito em cada momento. Só falta dizer ali como é que a gente tem que sentar para comer. Ela vem bem explicadinho, tá? Mas ela não vem com um texto formal, ela vem esquematizada. Outra atividade normal, vou voltar com a mãe. A mãe vai ao supermercado, ela tem que fazer poucas compras. Ela não faz uma cartinha antes de sair de casa dizendo assim: ao entrar no supermercado, me dirigirei imediatamente ao açougue e pedirei ao açougueiro meio quilo de carne moída e também 1 quilo de carne para bife. Na saída, passarei pela seção de refrigerantes e pegarei uma garrafa de Coca-Cola, uma embalagem, um PET, mas não posso esquecer de passar na padaria e trazer o pãozinho que meu filho gosta tanto. Ah, e por falar em pãozinho, também preciso pegar uma manteiga. Não é assim, né? Não é um texto. A mãe faz um esqueminha.
E normalmente o esqueminha da mãe é tão organizado que ela ainda faz por corredores. Ela já sabe que ela vai entrar, quando ela entrar, ela vai dar de cara com o óleo e com o azeite e com a massa de tomate, e que ela só vai pegar sabão em pó e detergente e tal, bem mais adiante. Então, o esqueminha dela também já tem esta preocupação. Isso é um diagrama. É quando a gente faz esquemas. Eu faço esquemas para dar aula, para ver o que... O meu drive, ele é um diagrama perfeito. Vão lá olhar, vocês vão ver o que é um diagrama. No meu drive eu digo dia tal, tal e tal, hora tal, tal e tal, livro tal de atividades, páginas as tais, tais e tais, livro didático, páginas tais, tais e tais. Tá tudo ali. E qual é o título de cada matéria que a gente vai ver? Aquilo é um diagrama, é um esquema. Imagina eu falando do jeito que eu falo se eu fosse escrever um texto todos os dias do que eu vou dar em 3 disciplinas para vocês. Ia ficar um drive assim, né? Então, quando nós pegamos todas as informações, concentramos em pequenas frases, em pequenos itens e organizamos de forma que fique compreensível, porque também tem esse cuidado, o diagrama não pode ser alguma coisa maluca, assim, fora da casinha. Uma coisa que acontece agora vai ser colocada lá no final, uma coisa que acontece daqui a um ano a gente já vai colocar agora na lista. Imagina se eu já fizer agora a minha lista, vou fazer compras hoje. Tá faltando café, detergente, massa de tomate, aí eu já vou botar na minha lista, eu vou botar panetone, uva passa, porque eu vou precisar disso na ceia de Natal. Não, né? O diagrama, ele é organizado. A ceia de Natal eu vou deixar para comprar no Natal. Agora eu vou comprar o que está faltando em casa. Senão eu volto com panetone e não trago o café. Ou então trago o café e não trago o detergente. Não consigo lavar a louça, certo? Então o diagrama, ele organiza as nossas ideias. Ele esquematiza as nossas ideias. O diagrama é uma beleza, a gente usa muito. Bom, aqui a gente tem um exemplo de um diagrama e tem uma coisa muito importante para verificar. Esse diagrama, ele, olhando assim, a gente percebe um erro gramatical nele, ó. A palavra publicidade, ela tá separada de um jeito muito estranho. Ela para aqui no D, depois passa para o outro lado, ad. A professora deste autor aqui deveria estar dando voltas no túmulo, se é que já faleceu, porque imagina, ela com certeza não ensinou essa criança a separar sílabas assim, mas é um diagrama de propaganda, um diagrama publicitário, e a publicidade permite esse tipo de coisa. É como se fosse uma licença poética para escrever errado. Por quê? Porque o que o autor quer, na verdade, é chamar a atenção do leitor, e isso é uma coisa que já chama muito a atenção do leitor, né? Já dá vontade de ir lá olhar para saber por que ele fez isso. Então, nós não podemos dizer que esteja errado. Como se trata de um gênero que também enfatiza a disposição dos elementos, o autor preferiu alinhar essas letras dessas palavras em vez de seguir as regras gramaticais de separação. Ele quis fazer tudo alinhadinho, então ele alinhou, ó. Ele alinhou a palavra publicidade com a palavra infantil e colocou aqui a mesma quantidade de letras alinhadinhas, ó. Aqui. Foi isso que ele quis, foi uma opção que ele fez por esse tipo de escrita. Aqui é permitido. Também seria permitido num outro tipo de texto que vocês já estudaram. Estão lembrados do poema visual? O poema visual nos permitia fazer esse tipo de maluquice com as palavras, lembram? A gente leu um que a palavra onda vinha assim, né? Fazendo ondinhas, que a palavra esquina vinha assim, esquina. Por quê? Porque queria mostrar esse ângulo aqui da esquina, certo? Bom, aí nós temos ali nesse diagrama um conceito que é importante a gente aprender, que é publicidade e propaganda. Como eu tô aqui atrás, tô vendo de cabeça para baixo não, ao contrário, tô vendo espelhado, eu não sei, eu apontei publicidade e propaganda, mas pode ser que vocês estejam vendo propaganda e publicidade, não liguem, que eu quero dizer para vocês é a diferença entre uma coisa e outra. Por exemplo, é bem comum a gente dizer assim, eu quero comprar um shampoo que eu vi numa propaganda na TV, parece que é bom pro cabelo aquele shampoo. Isso tá errado, a gente não viu propaganda de shampoo na TV. A gente não vê propaganda de bebida, a gente não vê propaganda de roupas, a gente não vê propaganda de loja, a gente vê publicidade. Qual é a diferença entre propaganda e publicidade? A propaganda não vende produtos, a propaganda vende ideias. O que a gente vê na TV e que pode chamar de propaganda é propaganda política. Por quê? A gente não vai comprar o candidato, mas a gente compra, entre aspas, a ideia dele.
Bom, se aquele candidato diz que isso é certo e eu concordo que isso é certo, então eu acho que eu vou votar naquele candidato, porque ele me parece que está bem ligado com as mesmas coisas que eu penso, né? Nós somos pessoas que pensam da mesma forma, então eu vou votar com ele, tá? Eu compro a ideia através da propaganda que me fazem. Ou então, se me dizem assim, ó, agora é moda andar de maiô no calçadão, lá andar no centro todo. Nossa cidade é uma cidade praiana mesmo, então a gente pode andar de maiô, de biquíni, a gente pode andar quase pelado por lá, não tem problema nenhum, é moda. Aí, eu que nunca tinha pensado em ir de maiô pro calçadão, vou. Por quê? Porque me fizeram esta propaganda de uma ideia, e eu compro essa ideia. O compro é entre aspas, tá, gente? É eu aceito essa ideia, eu incorporo essa ideia às minhas ideias. Ou então uma outra propaganda sobre moda, normal, assim. A moda agora é todo mundo usar cabelo amarelinho, bem amarelinho. Sabe aquele amarelinho? Não é loiro, é amarelinho. E também, assim, o azul também tá muito, muito em moda. E aí todo mundo começa a usar cabelo amarelo ou azul. Né? Lá na escola alternativa, principalmente porque são as cores do uniforme, então todo mundo tá usando cabelo amarelo ou azul. E aí, eu que nunca pensei em usar o cabelo amarelo ou azul, mas comprei essa ideia, vou pintar meu cabelo. Ou de amarelo ou de azul, quem sabe até metade amarelo, metade azul, para ficar bem alternativo. Isso é propaganda, tá? Publicidade é outra coisa. Publicidade vende produto ou serviço. Então, vocês veem a propaganda de uma boneca na TV. A propaganda, olha eu falando de propaganda, quer ver? Vocês veem uma matéria, né, publicitária de uma boneca na TV e querem a boneca. Vocês veem um jogador e vocês querem a camiseta daquele jogador. Vocês veem, por exemplo, que as pessoas estão comprando uma viagem para o Beto Carreiro e vocês querem ir para o Beto Carreiro. Então, quando a gente compra coisas financeiramente, então aí nós estamos sendo atingidos pela publicidade, ok? Que fique bem claro essa diferença entre publicidade e propaganda. Nosso esquema diz o seguinte: publicidade é uma ferramenta de comunicação usada para convencer pessoas a consumir determinado produto, marca ou serviço. Ou seja, use sabão brilhante, use Nescafé, consuma cerveja Skol. Isso é publicidade, tá? Propaganda é a atividade que tem por objetivo a divulgação de ideias. Essas ideias podem ser políticas, podem ser partidárias, podem ser religiosas, podem ser futebolísticas, esportivas. Qualquer ideia que tentem botar na nossa cabecinha, estão fazendo uma propaganda. Publicidade infantil, então, é a comunicação voltada especialmente ao público infantil, com o objetivo de divulgar e estimular o consumo de algum produto, marca ou serviço. Vejam bem, aqueles vídeos dos irmãos Neto, eles são pura publicidade infantil. Pura publicidade. Porque, de alguma forma, convencem vocês a comprarem o boné do Neto, a camiseta do Neto, sabe? Vocês estão entendendo o que a tia está dizendo? Então, seguindo. Crianças não têm capacidade plena para analisar criticamente os aspectos persuasivos da publicidade e, por isso, devem ter seu tempo de amadurecimento respeitado e preservado, como estabelece a legislação brasileira. Então, a lei estabelece que as crianças não podem ser assim tão bombardeadas com peças publicitárias, tá? Tô tão viciada nessa coisa de falar que é propaganda, viu? Que tô ensinando vocês e já tô caindo nessa cilada também. Como identificar uma publicidade infantil? Ela fala diretamente com as crianças, ela usa elementos do universo infantil, como música, jingle infantil, efeitos especiais, excesso de cores, personagens e celebridades infantis, animação, bonecos. Oferece brinquedos colecionáveis associados à compra de produtos. Agora tem tido muito, já começou a aparecer para o Natal,
assim, ó, a gente vai ali na loja Gaston ou uma outra loja qualquer que venda calçados. Já vem a sandalinha. Então a mãe precisa comprar uma sandalinha, mas chega lá tem uma sandalinha que vem junto com uma bolsinha, ou vem com uma máscara, ou vem com uma camisetinha. Então é um produto que está associado a um outro produto, né? Para forçar as pessoas a comprar aquele que eles desejam vender. Isso é publicidade infantil. Então, oferece brinquedos colecionáveis associados à compra de produtos e realiza promoções com competições ou jogos infantis. Tudo isso para que vocês caiam na cilada de comprar aquilo que eles esperam que vocês comprem, né? Os publicitários, ok? Gente, era isso. Conteúdo que está no nosso livro, no nosso videozinho de ontem, que agora vou despachar e deixar só nesse. Era isso. Façam os exercícios daqui, ó, da página 38, tá? Que fala sobre isso que a gente conversou agora. E aqui no final, bem no finalzinho, ele tem um lembrete para vocês. O diagrama é uma representação gráfica usada para demonstrar um esquema ou um resumo sobre determinado assunto. Por meio de linhas e setas, o diagrama liga palavras e conceitos com o objetivo de facilitar a compreensão de um tema. Por isso, são bastante usados como ferramenta de estudo. Então, o diagrama, como ferramenta de estudo, ele é fantástico, né? Em vez de vocês fazerem um texto grandão para estudar, vocês vão lá, fazem um esqueminha, uma palavrinha, bota uma seta, indica a outra indica a de baixo, e ali vocês vão fazendo do jeito que a cabecinha de vocês entende. É a melhor coisa que tem, é fazer seus próprios esquemas, não pegar esquema dos outros, tá? Vocês entendem os caminhos que vocês dão ao esqueminha, e aí fica fácil para estudar, tá bem? É isso. Por enquanto é só. Daqui a pouquinho a gente tem aula. Beijo, tchau.